Dentro da comunidade de JoJo, uma das maiores brigas existentes é sobre a qualidade da parte 5. Se ela é boa, se ela é ruim. Uns dizem que a maior parte dela é boa e só o final que é ruim. Outras dizem que o final é muito bom. Porém, hoje nós vamos analisar todos os pontos da parte 5. Premissa, roteiro, personagens, para conseguirmos chegar a uma conclusão se a parte 5 é boa ou não. Enfim, vamos para o vídeo. Começando pela premissa da parte 5, eu diria que ela é muito boa. A ideia do protagonista, do Diurno, ser filho do Dio, pra mim adiciona uma coisa muito boa na história. Ela deixa a sua expectativa um pouco alta, porque o Dio é um personagem muito bom, então você já fica pensando que o filho dele provavelmente vai ser um personagem tão bom quanto, mas a gente vai chegar lá quando a gente for falar do Diurno em si, né? Bom, toda a questão da máfia, da Passione, é muito bem escrita. Os cargos dentro da máfia é uma organização muito bem construída, bem fechadinho. Você sabe como cada cargo ali dentro funciona, porque eles explicam tudo bem certinho. E a ambientação da parte 5 na Itália, tanto quanto o contexto da máfia, é muito bem trabalhado e muito bem feito dentro da parte 5. Falando sobre roteiro, cara, não tem muito o que reclamar do roteiro da parte 5. O roteiro é simplesmente impecável na maior parte dos aspectos. Todos os momentos da parte 5 são marcantes, eles têm um bom pacing dentro da obra, que eu já expliquei sobre isso em outros vídeos, mas basicamente o ritmo conforme as coisas vão acontecendo, na parte 5 é um ritmo muito bom, ele não é lento nem rápido demais, ele é bem gradual, você vai sentindo o avanço dos personagens bem aos poucos, é muito gostoso de ver a parte 5, de ler a parte 5, porque eles souberam aproveitar muito bem as qualidades dos personagens e dos vilões para conseguir deixar essa parte muito boa. Mas agora vamos falar sobre a parte principal, os personagens da parte 5, os personagens principais, obviamente. Bom, começando pelo Diurno. O Diurno é o protagonista da parte 5. E eu queria falar uma coisa. Se você nunca reparou, o Diurno, obviamente, ele é filho do Dio usando o corpo do Jonathan. E a maneira que isso é explorado dentro da narrativa é fazendo o Diurno ter características de ambos os personagens. Ele é determinado e calculista, assim como o Dio, porém ele é um guerreiro justo e honrado como o Jonathan, que luta pelo que é certo. Ele é um personagem bom, mas a minha opinião sobre ele é que você já deve ter ouvido essa opinião em muito lugar, que é sobre o Diurno ser sem sal. Eu não acho o Diurno sem sal. Eu acho que ele tem uma boa proposta e ele até é bem interessante nesse aspecto. Mas eu acho que a maneira certa de você descrever o Diurno é um personagem desinteressante demais para ser um protagonista. Como assim? O Diurno é desinteressante? Ele não é desinteressante na proposta dele, porque como eu falei, ele tem uma ideia interessante e ele é um personagem... Ele tem um poder muito interessante, obviamente, depois ele vira o top 1 do verso, embora seja um pouco debatível para algumas pessoas, mas para mim ele é o top 1. E além disso tudo, ele possui um objetivo muito marcante, então... Por que eu acho que ele é desinteressante para ser o protagonista? É que o que falta nele é carisma. O Jonathan já é um protagonista que muita gente desgosta dentro da obra. E você fazer um outro personagem, que é como se fosse uma versão 2.0 dele, com algumas características do Dio misturadas ali, acaba não dando certo, porque... As características que o Jonathan possuía, que fazia o povo não gostar dele, que era o fato dele ser muito bonzinho, e essas coisas acabam sendo características que o Diurno não possui justamente por ter essa parte do Dio. Então as pessoas desgostam deles por motivos diferentes. As pessoas realmente só desgostam do Diurno por causa dessa parada dele ser sem sal. É uma reclamação válida, ainda mais com os outros personagens de calibre completamente absurdo que a gente tem na parte 5. Eu acho que tinha que desenvolver muito mais coisa com o Diurno. Fazer ele ter mais alguns debates morais, principalmente, porque o Diurno tem literalmente duas faces
dessa parada dele ter características do mal e do bem. Então, eu acho que se em algum momento da obra ele passasse por algum tipo de dilema moral, seria muito interessante de se acompanhar. Mas a gente não tem isso, né? Vindo agora do que pra muitos, incluindo pra mim, é o melhor personagem da parte 5, vamos falar de Bruno Bucciarati. Personagem maravilhoso, bem escrito, do começo ao fim. Personalidade incrível de se acompanhar. Stand muito da hora também. Tudo no Bucciarati é extremamente agradável, além principalmente da finalização do personagem, que é belíssima. Um sacrifício honroso e incrível de se assistir. Literalmente, muitas pessoas, existe um meme na comunidade do Bucciarati ser o real protagonista da parte 5, porque o Bucciarati tem todas as características de um protagonista. Então é muito interessante de se acompanhar. Sempre que o Bucciarati está em tela, ele faz alguma coisa muito da hora, muito legal de se assistir. Eu gosto muito do Bucciarati, não tem o que reclamar dele. Falando do Mista, eu acho que o Mista é basicamente a mesma coisa do Bucciarati, mas um pouco diferente. O Bucciarati te ganha um pouco, principalmente na história do passado dele. Quando a gente descobre o passado do Bucciarati, que é extremamente marcante, a gente ganha um pouco por isso. O Mista é diferente. O Mista te ganha muito no carisma e personalidade dele. E principalmente nas lutas do Mista. O Mista é o personagem que carrega o maior número de lutas na parte 5. E por causa disso, é muito fácil você se relacionar com ele. Porque a maioria das cenas marcantes de luta que acontece na parte 5 vem justamente dele. Até porque ele é o principal combatente, né, da gangue. Então faz sentido que ele lute a maior parte das lutas. O stand do Mista também é muito marcante. Ele tem esse papel de ser mais um alívio cômico, mas combina muito com ele. E é muito interessante de se assistir as lutas dele por causa disso. O Mista não tem um stand tão bom assim, mas ele consegue se virar muito bem com o que ele tem. E é muito bom de assistir as lutas dele. O Mista é um ótimo personagem. Embora, como eu falei, o passado do Mista não seja tão interessante assim de se acompanhar, ele compensa muito disso no carisma. Agora, indo para o que é o meu personagem favorito da parte 5, vamos falar sobre o Narancia. O Narancia é um bom personagem, ele tem um passado, na minha opinião, um dos melhores passados de Jojo. E... sinceramente, não tenho muito do que reclamar do Narancia. Ele tem uma cena muito incrível, que é a cena do Volare Via, quando ele luta contra aqueles dois caras lá, o cara do tubarão e o cara lá da língua. É uma cena muito linda, na minha opinião, a cena que ele derrota eles. Eu amo essa cena. E o Narancia tem todo o simbolismo do stand dele ser um avião de brinquedo, pela metáfora dele ter perdido a infância dele, ter entrado muito cedo pro crime. É uma metáfora que eu acho simplesmente genial. Literalmente, se você analisar bem, todos os stands dos personagens principais da parte 5 tem uma metáfora muito forte com as personalidades deles. E a do Narancia é a que mais me pega, com essa parada do avião de brinquedo. E temos a morte do Narancia, que é uma cena de partir o coração, porque ela acontece do nada. E eu já falei sobre isso num vídeo bem antigo aqui do canal, chamado Personagens que tiveram destinos trágicos em Jojo. Porque a morte do Narancia, ela acontece do nada, sem aviso, é um susto no espectador. É um momento bem triste, porque naquela altura do campeonato ali você imagina que mais um ou dois personagens devam morrer, porque é um pouquinho antes da luta final, então você sabe que ali já é o momento final da obra, onde os personagens podem acabar morrendo a qualquer momento. Mas mesmo assim, a morte do Narancia é quase um jump scare, é algo realmente muito bizarro de ver. Infelizmente ele se foi, mas ele deixa muita coisa pra trás. Ele era um personagem mais alívio cômico, mas sempre que ele aparecia pra lutar mesmo, pra lutar a sério, ele mostrava que ele não era um personagem ruim, de jeito nenhum. O Abbacchio é uma situação engraçada. Algumas pessoas não gostam muito do Abbacchio. Eu na verdade eu consigo entender o porquê essas pessoas não gostam tanto dele.
Eu diria que isso é uma falha de construção do personagem, misturado com uma falta de interpretação de algumas pessoas. Por quê? O Abbacchio serve para ser aquele personagem que vai ficar desconfiado do Diurno. Afinal, é óbvio, eles estão no crime, eles são da máfia. Então, entra um cara novo na gangue e é normal que pelo menos uma pessoa estranhe um pouco, não vá muito com a cara do membro novo, no caso o Diurno. O que muita gente não entende é falar que o Abbacchio não confiou no Diurno nunca. Que ele morreu sem confiar no Diurno e que isso acabou sendo uma perda de potencial porque o Diurno e ele deveriam ter construído uma relação um pouco mais profunda antes dele morrer. Mas é aí que tá o ponto. Se você analisar muito bem os diálogos e as cenas deles, você vai perceber que ali, principalmente depois da luta do Man the Mirror, o Abbacchio começa a confiar um pouco no Diurno. E é justamente esse pouco que faz ele confiar no Diurno nos momentos finais dele. Confiar no Diurno tanto quanto ele confiava no resto do pessoal para conseguir achar o Diavolo. Porque, cara, se você não presta atenção, tipo, eu não culpo quem não percebe isso. São ações bem bestas, assim, que mostram que o Abbacchio tá lentamente se sentindo um pouco mais confortável. Então eu gosto de como isso é feito, mas eu realmente concordo que se isso tivesse deixado sido um pouco mais claro, tivesse sido bem explícito mesmo pro público, teria ficado um pouco melhor. O Abbacchio realmente teria sido um personagem bem mais legal se a gente tivesse a oportunidade de ver essa relação dele com o Diurno crescendo cada vez mais, né? Agora falamos sobre o elefante na sala, Panacota Fugo. O Fugo é um personagem interessante. Ele não é tão carismático, ele não é tão particularmente tem algum traço marcante, mas eu já vou voltar a falar brevemente do Fugo depois que falarmos sobre algumas observações no final desse vídeo. Mas falando sobre o Fugo de modo geral, ele é um personagem que sai muito cedo da história. Como eu já falei em outros vídeos do canal, não dá pra culpar o Fugo por não ter querido enfrentar o chefe. Ele achava que era suicídio, meio que era mesmo. O Diurno só conseguiu porque ele acabou tocando na flecha e ganhando o poder perfeito para combater o Diavolo. Então, acaba que foi um golpe de sorte, querendo ou não. O Fugo estava assim certo em querer proteger a própria segurança. Mas eu acho que foi um pouco triste. Porque o Fugo só teve uma luta, a gente só viu o Purple Haze uma vez. E eu acho que foi sim desperdício de personagem, cara. Por mais que eu concorde muito com o que o Fugo fez, eu acho que tinha espaço para dar mais ao Fugo. Nem que fosse para ele ter alguma outra luta contra outro personagem, ou aparecendo de surpresa no final para conseguir pelo menos conter o avanço do Diavolo, já que o vírus do Purple Haze não deixaria ele avançar demais. Ou até numa luta contra o Chocolata, que seria muito interessante de assistir pelo fato dos dois terem stands que são doenças, basicamente, né? Embora não sejam de fato, já que um é um fungo, o outro é um vírus. Seria muito interessante de se assistir uma luta deles dois. Mas não foi isso que aconteceu e o Fugo acabou sendo descartado bem cedo dentro da obra. Muito triste. Queria falar sobre a Trish também. Cara, a Trish é uma personagem que sofre do mesmo problema do Fugo, só que eu diria que ao contrário. A Trish demora muito mesmo, para ter um papel relevante dentro da história. Ela só vai realmente ter algum papel relevante ali na luta contra o Notorious Big. E depois disso, ela meio que continua com o mesmo carisma que ela teve durante a luta. A Trish, tipo assim, em questão de carisma, eu gosto da Trish. Principalmente depois dessa luta contra o Notorious Big. Antes eu achava ela meio chatinha. Mas depois, ela até conseguiu me conquistar um pouco. Mas o que eu acho que poderia ser melhor é um pouco mais de cenas com ela interagindo de fato. Teria sido um pouco mais interessante
de assistir, ela interagindo com os outros personagens, esse tipo de coisa, porque na maior parte da parte 5 a Trish é só basicamente uma bagagem que eles precisavam proteger. E se substituísse a Trish por um diamante, por exemplo, não ia ter nenhuma diferença, porque ia continuar sendo uma coisa preciosa que os protagonistas estavam defendendo e não podiam deixar os inimigos pegarem. Então acabava que a Trish tinha... ela nem era uma personagem, mais ou menos. Até a luta do Notorious Big. Ela era só um elemento do roteiro que fazia os protagonistas seguirem em frente. Complicado. E falando sobre o que eu acho que o povo mais esperava pra eu falar, Diávolo. Doppio e Diávolo. Vou falar deles juntos aqui. Cara... lançar um papo aqui sobre eles. O Diávolo é o vilão mais subestimado de Jojo. Não em força, mas em tudo que envolve ele. O Diávolo pode não ser um personagem muito bom, mas ele tem uma coisa que falta em muitos vilões de muitas obras: a sensação de medo. O Diávolo tem nome, eles falam sobre o Diávolo o tempo todo, sobre como ele tem uma habilidade invencível, sobre como ele é muito forte, e quando ele aparece ele não decepciona nem um pouco. O Diávolo tem um objetivo simples, ele queria dominar o mundo pelas sombras, dominar o mundo usando da máfia. O que faz sentido, afinal ele é o chefe da máfia, e com a personalidade dele, que ele demonstra no final. O Diávolo não é de ficar... rindo ou tendo uma personalidade muito marcante como o Dio ou o Kira, mas o Diávolo sendo desse jeito mais frio, desse jeito mais seco com os outros personagens, sendo só um cara extremamente ambicioso, demonstra até um pouco mais de humanidade por parte do Diávolo. Afinal, o Diávolo era um cara que só queria o seu posto e defender o seu cargo a todo custo para conseguir dominar o mundo pelas sombras. No fim, ele era um cara que tinha um objetivo e que ia literalmente matar qualquer um que estivesse no seu caminho por causa disso. Um personagem raso, porém até com uns certos motivos que fazem sentido e são bem coerentes. O Doppio, muita gente até preferia que o Doppio fosse o vilão no lugar do Diávolo, mas eu não sei se eu concordo exatamente com isso. Antigamente eu até concordava com isso, mas a relação Doppio e Diávolo pra mim é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar. Os episódios que o Doppio tava no controle do corpo antes do Diávolo se apresentar, de fato, né, apresentar a aparência dele, eram muito bons, porque ver as conversas do Doppio e do Diávolo era uma coisa fascinante demais se assistir. Eu diria que definitivamente é uma coisa que eu senti falta depois, no final. Eu acho que seria até um pouco mais interessante se a gente mantivesse essa característica durante a luta final. Se fosse o Doppio realmente controlando o corpo e o Diávolo fosse só aquela voz que ele mantivesse dentro da cabeça dele. Já que... bem... com o Doppio saindo da jogada, o Diávolo acabou perdendo muito do que fazia ele ser um personagem tão bom, que era justamente essa questão da dupla personalidade dele, uma coisa que até então não era tão presente dentro da obra. Então acho que é uma coisa que faltou. Essa questão da dupla personalidade ter sido resolvida da forma que foi, pra mim foi um pouco triste. Porque eu gostava muito, era um aspecto que eu curtia muito no personagem. Mas, em resumo, é isso. Acho que o Diávolo é um vilão subestimado. Ele tem cenas ótimas. A personalidade dele ser desse jeito mais frio e apática, pra mim, combina demais. E, principalmente, o stand dele incrível, King Crimson. Pra mim, o Diávolo é, sim, um personagem bom. Ele não chega nem perto dos outros vilões. Se a gente for comparar aqui, fazer uma tier list de vilões... eu diria que o Diávolo só não é pior que o Cars, mas ele ainda assim consegue ser um bom personagem. Consegue ser um personagem que é muito legal de se assistir. E um adendo aqui, uma menção honrosa aos vilões secundários. A parte 5 simplesmente não tem vilão secundário ruim. Todos eles
são personagens extremamente gostáveis, por mais que alguns deles sejam extremamente doentios. Todos eles são personagens muito carismáticos e são personagens que têm cada um a sua própria individualidade, aparência e são extremamente memoráveis, cada um deles. Seus próprios plots, principalmente, e é sobre muito isso que eu tava falando quando eu tava citando o Diávolo. Quando você olha pros vilões da semana, da parte 5, eles não são só vilões, eles são pessoas, todos eles são muito realistas. E eu acho que não ter tanto dessa personalidade caricata torna eles tão humanos frente a essa narrativa de máfia que é construída na parte 5. Obviamente salvo exceções aqui como o Seco e o Chocolata, mas é diferente o caso deles. Eles são mentalmente desequilibrados e isso é deixado claro desde o começo. E eu gosto de como eles fazem isso. Com personagens, por exemplo, como o próprio, como eu falei, o Chocolate e o Seco, mesmo sendo mentalmente desequilibrados, os outros personagens demonstram um certo nojo nas ações deles, principalmente o Diávolo. E olha que o Diávolo é facilmente um dos caras mais malignos de Jojo até hoje. Então, como eu falei, eu gostaria de principalmente mencionar aqui o Risoto e o Chocolata como personagens extremamente marcantes dessa parte, que eu acho que até mereciam um pouco mais de destaque. Eu pessoalmente gostaria muito de saber a história do Risoto. Eu soube que contam ela no mangá, mas eu nunca fui muito a fundo de descobrir sobre isso. Então acho que eu vou dar uma pesquisada depois. Bom, agora eu quero fazer algumas observações sobre a parte 5 em si. Falando sobre o Fugo, eu gostaria de conversar uma parada com vocês que eu não sei se vocês sabem. Durante a escrita da parte 5, o Araki estava passando por uma época muito ruim da vida dele. E ele tinha o plano de fazer o Fugo ser um traidor da gangue. Por isso que o Fugo não tem uma personalidade tão bem definida no começo da história, porque a principal característica do personagem seria que ele seria o traidor. Então, acabou tendo que, quando esse elemento foi removido da narrativa, o Fugo acabou perdendo o seu propósito e por isso ele sai da obra tão cedo, de maneira tão abrupta. O Araki mudou de ideia porque ele achou que não seria de bom tom colocar um personagem traindo os amigos na época pelo que ele estava passando. E assim ele resolveu tirar esse elemento da narrativa. Eu acho que foi uma boa ideia tirar sim, não vejo o Fugo traindo, pra mim seria uma péssima ideia se o Fugo traísse. Mas eu acho que teriam maneiras mais efetivas de você tirar o Fugo da história. Eu entendo que ele estava passando por uma época difícil. Eu escrevo várias histórias, então eu vejo que às vezes quando você quer escrever uma coisa e você tá passando por um momento difícil, é realmente difícil de escrever as coisas do jeito que você quer. Às vezes você só tem que pensar, principalmente porque isso é o trabalho dele. Eu escrevo por hobby, então são situações muito diferentes. É o trabalho dele, ele tinha que entregar algo, então eu entendo que isso tenha saído de maneira levemente forçada e apressada, mas eu acho que tinha até como fazer de uma maneira mais natural, se fosse um pouco, nem que tipo o Fugo tivesse mais alguma menção, se o Fugo tivesse mais alguma batalha, como eu falei, já teria sido um pouco mais natural. Se o Fugo tivesse alguma batalha que deixasse ele com essa pulga atrás da orelha sobre aquilo ali ser realmente o que ele quer fazer, seria um pouco mais interessante, na minha opinião. E o principal que eu ia mencionar, o final da parte 5 e por que ele incomoda tanta gente. Eu tenho um aviso para dar sobre isso. O final da parte 5 é realmente inferior a ela toda, mas de forma alguma ele é tão ruim quanto dizem. O final da parte 5 é uma luta belíssima ali aos arredores do Coliseu, com principalmente a aparição do Chariot Hacking e toda a parada da troca de corpo. Depois a aparição do Golden Experience Hacking. É tudo bem legal, é tudo bem da hora. Mas é um final muito abaixo do que você espera da parte 5. Entende? É algo que você estava acompanhando a história até aqui. Quando chegou nesse ponto, parece que se perdeu um pouco. Parece que o Araki não soube segurar muito bem o trem. Ele deixou o trem descarrilhar ali no final.
Porque se você for ver, é realmente uma mudança muito grande de qualidade, tipo. Mas não é um final ruim. Ele não é um final ruim, ele só é um final pior do que o resto da parte, mas ele não é um final ruim. Ele tem coisas muito positivas, assim como ele tem alguns aspectos negativos. Principalmente, como eu falei, o Diávolo acaba sendo um personagem um pouco raso. Eu acho que isso entristece muita gente. Me entristece um pouco também, porque eu acho que ele poderia ter um pouco mais de coisa, como eu falei anteriormente. Mas... Mas é um final essencialmente bom, somando tudo o que eu falei. E bom, como veredito, a parte 5 é boa? Sim, a parte 5 é excelente. Não tenho dúvidas disso. A parte 5 é uma das melhores partes de Jojo. Eu realmente não entendo por que ela sofre tanto hate assim. A parte 5 tem personagens marcantes, cenas incríveis, vilões maravilhosos. Tirando o Diávolo, como eu falei, ele é um vilão nota 7. E a parte 5 tem vilões nota 10, como o Chocolate e o Risoto. Mas ele até serve. Como eu falei, ele serve, ele é um vilão que tem uma presença incrível, ele é um vilão bom. Ele é um vilão essencialmente bom, mas não tão bom quanto ele poderia ser. No fim, é uma ótima parte que tem uma boa mensagem e, infelizmente, não agrega em praticamente nada ao resto do universo da obra, porque os conceitos usados na parte 5 simplesmente nunca mais foram usados de maneira alguma, o que é um pouco triste. Mas acabou que não foi tão utilizado assim, e a própria narrativa da parte 5 não afeta tanto o resto da obra. A única coisa que ela afeta de fato é sobre o fato do Joe ter tido filhos, né? Mas bom, em geral, assistam a parte 5, leiam a parte 5. Recomendo muito assistir o anime, porque a animação da parte 5, na minha opinião, é o auge de Jojo, é muito bom. Assistam a parte 5. E é isso, gente. Por hoje é só, deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou!